Olá, colegas da odontologia. Mais um episódio do OdontoCast, o podcast inteligente do Conselho Regional de Odontologia do Pará. Já vão 60 episódios publicizados, todos eles falando de temas, fazendo entrevista com profissionais muito renomados, profissionais que têm realmente propriedade para falar de cada assunto. Como sempre, nós estamos trazendo assuntos novos, assuntos que são bastante pertinentes na relação com a odontologia. Já veio aqui advogado da OAB, já veio médico do esporte, já veio conselheiro de outros conselhos afins da saúde, né? Assim mesmo como da odontologia. E dentro dessa ideia, nós estamos trazendo aqui um nutricionista. Ora, mas o que tem a ver a nutrição com a odontologia? Tudo, gente, tudo, porque a saúde começa pela boca e pela boca também a nutrição se inicia em nosso organismo. Então, nós vamos apresentar agora um convidado especial, que é a nossa conselheira Penélope Gotardo. Tudo bem, Penélope? Tudo bem, Marcelo. Vai apresentar o nosso nutricionista que vai falar um pouco mais sobre nutrição e a relação dela com a odontologia. Vamos lá? Tudo bem, Marcelo? Tudo bem. Então, hoje nós estamos aqui com um profissional também muito qualificado, que é o Dr. Elton Leão. Ele é nutricionista, especialista em emagrecimento, pós-graduado em nutrição clínica e em nutrição esportiva e estética. Ele também participou do Conselho Regional de Nutrição, Marcelo. Foi secretário, Foi secretário também. Comissionado. Então, ele também tem conhecimento da atuação do Conselho de Nutrição, assim como o Conselho de Odontologia que nós fazemos parte, né, Penélope? Isso. Apresente, dê as boas-vindas do Dr. Elton. Seja muito bem-vindo, Dr. Elton. Vamos aqui bater um papo, né? Um assunto, como o Marcelo falou, bem pertinente. A nutrição, a saúde bucal começa pela boca, então a nutrição começa pela boca, então nada mais justo do que a gente iniciar, né, falando um pouquinho sobre isso. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Marcelo, Penélope, é um prazer estar aqui. Quando recebi o convite, eu falei, nossa, que bom, né? Porque já participei do conselho, eu sei quanto é o trabalho, que é árduo, é um trabalho ali que a gente está, que é praticamente um trabalho invisível, né? Que a gente não consegue, os dentistas, os nutricionistas, eles não conseguem ver todo o trabalho que tem por trás, né, do conselho. E é um trabalho árduo, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre a nutrição também, que é a minha área, e correlacionar aí com a odontologia. Legal. Penélope, faça as vezes da casa e pode fazer logo a primeira pergunta. Então, Elton, a gente vai falar um pouquinho sobre o histórico, né, um pouco da atuação da nutrição e da nutrição esportiva. A gente observa que agora é um boom, né? Todo mundo quer um nutricionista para chamar de seu. Fala aí um pouquinho desse histórico. Eu acho que teve uma alavancagem da nutrição em todas as áreas. As pessoas estão hoje mais preocupadas. O que foi que aconteceu? O que acontece a área da nutrição esportiva, ela foi credenciada pelo Conselho em 2005. Relativamente Isso, novo, né? teve uma resolução para isso. E foi antes até da odontologia do esporte, que foi criada como especialidade do Conselho Federal de Odontologia, do Sistema Conselhos, em 2015. Então, são 10 anos antes, a nutrição já foi criada como uma especialidade da nutrição isso mesmo. Esportiva, não é isso? A gente teve a resolução em 2005, mas já tinha uma galera atuando no mercado. É sempre assim que começa. Ali, né? Em 2000, 2001, começou a galera atuar. Depois ela teve a resolução dela própria. Nessa resolução foram quatro especialidades. Já em 2018, essa resolução ela foi refeita, né? Ela foi revogada e foi lançada uma nova, já com outras especialidades dentro da nutrição. São várias especialidades. E o boom mesmo da nutrição esportiva aconteceu ali em 2010, 2012, com o surgimento da rede social, né? Que a gente teve impactou em todos os conselhos. Isso mesmo. É porque até então era a nutrição, né? Isso então, mesmo. Assim, nós não vamos tinha esse olhar, não tinha esse olhar voltado para, eu vou para o nutricionista porque eu quero melhorar o meu corpo, né? Emagrecer, cuidar da minha pele. Não tinha esse olhar.
Mas com a internet, olha só como a internet ela tem um impacto muito grande na sociedade, né? Uhum. Que as pessoas, elas querem mostrar uma beleza, né? Na Uma verdade, imagem, seguir um padrão. Elas querem mostrar um padrão de beleza na internet. Então, a procura aumentou por essa área, né? Dentro da nutrição esportiva, voltado para um corpo, para a estética corporal. E aí, quando foi em 2018, o Conselho percebeu isso, e dentro da nutrição esportiva tiveram outras... Não aplicado só a estética, e sim também a função, né? Isso Outras mesmo, funções. a gente tem hoje a nutrição do esporte na escola, no boxe, no fisiculturismo, tem vários, a gente tem Do vários. MMA, que Do também MMA. virou- Esportes de alta performance. Esporte de até quem é desportista também, né, que as pessoas do cotidiano, eu, você, Um corredor de Marcelo, rua, um corredor de rua, academia normal. isso mesmo. E aí ela tem essa caminhada, né? Já são aí quase 22 anos já de nutrição esportiva. E hoje a gente vê muito mais evidente do que alguns anos atrás, né? A gente tem um mercado muito grande. Hoje, registrados no Conselhos, são mais ou menos 10 mil nutricionistas esportivos. Mas em bastante. nível nacional. Em nível nacional. Ah, tá. Em nível regional. Não tenho esse... não tem esse numerário. Não tenho. Mas de nutricionistas somos mais ou menos 179 mil nutricionistas. No estado do No Pará. Brasil. No Não, Brasil. Brasil. No Brasil. E 10 mil nutricionistas esportivos registrados no Conselho. Uhum. Porque tem nutricionista que não se registra no Conselho. Porque assim, eu vou entrar nas tuas palavras aí com o seguinte. A partir dos anos 2000, houve uma virada na questão de melhoramento de performance esportiva. Não há como pensar em melhorar a performance de um atleta de ponta ou não, se não tiver a integração das profissões de saúde, principalmente, né? Um dente pode ter um foco infeccioso que vai impactar nessa performance. Um problema vascular pode impactar nessa performance. Um problema nutricional, quantas pessoas... Eu vou citar um exemplo da minha área, que é de onde eu atuei até hoje, com o futebol. Então, um Zico, que é um atleta de ponta reconhecido, fez o tratamento nutricional junto com o tratamento fisioterápico, um tratamento hormonal, um tratamento odontológico, médico, para atingir essa performance lá na década de 70, no início da década de 70, 60, 70. E aí, quando ele chega nesse momento que ele atinge a alta performance, em meados de 70 ali, que foi quando ele realmente já tinha esse nível, de 74 para 2024, são 50 anos. O quão evoluiu todas essas profissões de saúde, e principalmente a nutrição. O que se come hoje não é o que se come naquela época, o que se ingere, o que se nutre, né? Quer seja com proteínas, quer seja com carboidratos, com vitaminas. Fala um pouquinho sobre essa evolução na sistemática de funcionamento do organismo sob o ponto de vista nutricional. Então, existe a nutrição, eu vejo ela como algo que está constantemente mudando. A nutrição no Brasil tem 70 anos. Reconhecida mesmo, que a gente construiu o Conselho, tem 54 anos. Né? Ao decorrer desse tempo, muitas coisas que foram no passado, que eram certas, hoje já não são. Muitas coisas. Dá um exemplo, por exemplo. A margarina. Sim. Vou dar um exemplo de um alimento. Vamos falar de coisas práticas mesmo. Isso. A margarina, por exemplo. A margarina, no passado, ela tinha uma composição que não tinha benefício nenhum à saúde. Hoje, com a tecnologia, com o conhecimento, com as mudanças, né, o avanço da tecnologia, pesquisa científica e tudo mais, a composição da margarina mudou. As calorias mudaram. Então, hoje, ela acaba sendo indicada dentro do consultório. Já diferente da manteiga,
por exemplo, que a manteiga no passado era o mais indicado, porém o custo-benefício era muito mais elevado, né? É difícil acesso para algumas famílias, para a maioria das famílias, na verdade, no passado. Hoje, a gente vê que a margarina ela tem gordura animal, que é uma Que gordura era só gordura vegetal antes, né? que é, sim, isso mesmo. Hoje a gente tem vários tipos de manteiga e margarina. Algumas com redução de calorias, outras com redução de gordura. E a manteiga acaba sendo uma opção depois da margarina, pelo valor nutricional, né, que a margarina traz hoje, por ser um alimento com baixo teor de calorias e faz bem para o coração também, por conta da composição que a margarina tem hoje em relação à manteiga. Olha só, isso é uma situação muitas coisas mudaram, né? Que foi uma modificação de um padrão nutricional e o que a gente vê também, em benefício da pessoa. E o que a gente vê também hoje? Que muita gente não tem esse conhecimento. Com certeza. Né? Muitas pessoas não têm esse conhecimento. Não sei se vocês sabiam disso. Não, eu realmente eu opto pela manteiga, justamente por conta dos malefícios que é sabido, né, há muito tempo da margarina. Isso mesmo. Então, assim, eu acho que é papel de vocês até divulgar isso, né, de maneira mais abrangente, até porque o custo também é menor. Não sei com todas essas alterações, essas melhorias, né, se o custo se tornou talvez até elevado. Eu digo sempre que todo mundo precisa ir ao nutricionista pelo menos uma vez na vida. Com certeza. Para aprender. Na verdade, a consulta ela é um aprendizado. Quando você vai ao nutricionista, você aprende muita coisa. Quando você faz um acompanhamento nutricional, você ganha conhecimento das suas escolhas. Das escolhas que você faz no dia a dia, no supermercado, ao sair, tomar um café na rua, jantar com a família. Isso. Você aprende a fazer boas escolhas. E dentro do consultório eu ensino muito isso, a fazer essas escolhas. O papel do nutricionista também é divulgar, com certeza, né? Dar esse conhecimento através das redes sociais. E hoje a gente vê muito isso, né? Os nutricionistas compartilhando conhecimento, falando sobre determinado alimento. Só que, ao mesmo tempo, existem outros nutricionistas que destilam algum conhecimento que não é verdadeiro. Né? Mas isso é em todo lugar. Em todo lugar. Isso é em todo lugar. Não tem como evitar. Não é exclusividade da nutrição. Né? A odontologia e todas as outras situações sempre tem bons e maus profissionais. Mas, Auro, deixa eu te fazer uma pergunta aqui que tu falaste agora, eu fiquei também curioso. Assim como para a odontologia eu defendo o atendimento desde a primeira infância, desde a escola, passando por academias até chegar aos clubes, a nutrição também ela ainda está engatinhando, na minha percepção, com essa questão de entrar com mais efetividade nas escolas, nas academias, nos clubes. Ainda é uma situação que tu vislumbras a melhoria ou tu achas que o que já existe já é de um bom tamanho? Não, com certeza não. Falta muita coisa ainda. Falta muita coisa. A nutrição ela é também um problema de saúde pública. Né? Eu vejo que há uma necessidade, sim, de ter esse ensinamento dentro da escola. Ter uma disciplina que ensine a fazer boas escolhas, porque quando a pessoa ela é ensinada desde a infância, ela passa a adquirir isso na vida adulta também, na pré-adolescência, no início da vida adulta, na velhice, ela leva isso para a vida toda. O que acontece com muita gente que eu recebo no consultório? Eu recebo pessoas no consultório de 30, 35, 40 anos, 25, que não comem salada. Eu não gosto. É frescura? Não, não é frescura. Por que não é frescura? A pessoa não teve introdução na infância. Ela não teve aquele conhecimento, ela não sabe o quanto aquilo faz bem para a saúde, o quanto aquilo vai deixar, e ela não sabe preparar também. Na época da nossa geração, que é um pouquinho antes da tua, nós tínhamos aulas de
de culinária, de artes industriais na escola, que hoje parece que isso aí já não faz mais parte dessa grade curricular. Verdade, mas assim, ao mesmo tempo, eu acho que, como você falou, a ciência também, ela acabou, o conhecimento aumentando, buscou-se muito mais saber sobre a composição alimentar, o que faz bem, o que faz mal. Isso está muito relacionado, principalmente à odontopediatria, viu, Sim, Marcelo, sim. Elton? Ela é odontopediatra também, ela pode falar. Então, a gente é uma recomendação até da Associação Brasileira de Odontopediatria que seja evitado o consumo do açúcar nos primeiros 2 anos de vida, justamente por isso que você falou, porque é um período inicial que a criança está, né, iniciando aquela introdução alimentar e que isso pode gerar consequências para a vida toda. Então, se o colega, né, o profissional dentista não tiver também esse conhecimento atrelado à questão nutricional, vai deixar a desejar, vai acabar não passando essa informação tão importante, né, para a mãe, para o pai, para o responsável, que isso vai impactar profundamente na vida daquele ser humano. Uma verdade. E quando eu digo que a nutrição é um problema de saúde pública, é por conta de... Quando a gente... vamos dar o exemplo da criança de 0 a 2 anos, que está começando a fazer a introdução alimentar. É recomendado a partir dos 6 meses que a criança comece a comer alimentos. Isso, né? mais sólidos, até os 6 meses é só exclusivamente o aleitamento, o leite. E aí o que acontece? A partir dos 6 meses, a criança começa a comer. Só que ela vai comer o quê? A banana que está R$12 a dúzia, ou um biscoito que é R$2,50. É verdade. Entendeu? O acesso à alimentação de qualidade, ela está ficando cada vez mais difícil. Mas o acesso à alimentação de qualidade, ele não vai só no financeiro, ele vai também pela informação, porque a partir do momento em que você tem a informação, justamente, você vai poder ter o poder de escolha, E foi aí que foi isso, a primeira coisa que eu falei. Isso deve ser ensinado desde a infância. Desde a infância deve ser ensinado esses valores nutricionais, que é muito melhor você comer uma fruta ao invés de você comer um biscoito. O açaí, por exemplo. O açaí. O açaí é o açúcar. É a farinha. Sim. Essa é uma maravilha. Mas nós temos na nossa região, né, pessoas que às vezes não têm a informação, mas têm a cultura, que às vezes é uma cultura certa, sim. Por exemplo, o açaí do Ribeirinho é o sem açúcar, sim, é o natural. Então, esse pode, né, Elton? Com certeza. A cultura também, ela deve ser respeitada dentro do consultório. Porque a cultura, ela vem desde a infância. Tu não consegue mudar algo que vem desde a infância. Você vai tirar o açaí do cametaense? Jamais. Os meus pais são cametaenses. Então, pronto. Então, você tem que adequar a dieta à regionalidade, mesmo, né? Adequar as quantidades. Isso que deve ser feito, né? O que acontece? Meus pais são cametaenses. São aqueles que almoçam com açaí e janta com açaí. Né? Quando eu entrei na faculdade, eu fazia a mesma coisa. Almoçava açaí, jantava açaí. E só conseguia almoçar e jantar se tivesse açaí. Sim. Mas hoje o açaí a R$40 o litro, já começa a ter que escolher o dia que vai tomar, Hoje, né? eu já tomo só os finais de semana, ou sábado ou domingo. Só que agora que tá muito caro, né? Tô evitando tomar também. Aí o que acontece? O que eu fiz com meus pais? Comecei a fazer uma modificação gradativa na alimentação deles. E isso eu levo até dentro pro consultório. Porque, querendo ou não, é um aprendizado. Sim. A gente começou a tentar tirar a farinha e colocar aveia, que tem um valor nutricional muito melhor que a farinha. Mais fibras, mas uma deve melhor ter sido um impacto muito forte para eles, né? Isso mesmo. Seria um impacto muito forte. Então, o que a gente fez? Ao invés de ele colocar ali 5 colheres de sopa de farinha, colocava 3 e uma de aveia. Né? Com o tempo foi mudando, colocando já 2 de farinha e 2 de aveia. Vai mudando. É uma educação, uma reeducação. Reeducação, né? Isso mesmo, que é o que eu faço dentro do consultório, até com salada. O pessoal não tem o costume de comer salada. Então, a gente faz uma reintrodução alimentar.
Fiz isso e modifiquei totalmente. Hoje eles tomam açaí com aveia e não todos os dias. Fomos tirando aos poucos. Primeiro E não tiramos da deixaram janta. de tomar açaí, deixaram Não de tomar deixaram açaí em excesso. Deixa eu fazer um momento Isso de mesmo. descontração. Para você, amigo, que reclama do preço da gasolina a R$5, o açaí a 40 que tá muito caro, viu? E a gente não deixa de falar porque açaí é felicidade. Isso é lógico, uma brincadeira, né? É vida. Para o paraense, açaí é vida. Mas olha só, agora eu tenho uma outra pergunta aqui para fazer, também relacionada a isso. Eu vou pegando sempre um caco de uma pergunta para outra, né? É a questão. Nós falamos muito do físico, nós conversamos muito dos benefícios que trazem para a parte estética, a parte funcional, mas e a parte emocional de quem necessita fazer uma reeducação nutricional? Por que eu estou te falando isso? Tem pacientes em pós-operatório, né, que além da questão da descoberta do seu problema, tem que passar por uma cirurgia e depois ter que mudar esse padrão alimentar que ele já tinha antes. O emocional desse indivíduo com certeza vai sofrer um impacto considerável. E aí o nutricionista, como o odontólogo, ele também tem que virar meio que um psicólogo, porque ele vai atuar nas emoções desse indivíduo. Fala de uma forma geral como entra a nutrição e o papel do nutricionista no emocional desse paciente. Então, Marcelo, hoje, dentro do consultório, o trabalho do nutricionista é conscientização. As escolhas das palavras para conversar com o paciente, ela é primordial, porque uma palavra pode ferir o cliente. Porque o que acontece? A maioria das pessoas hoje elas chegam no consultório fragilizadas. Emocionalmente abalada. Emocionalmente. Por N fatores. Às vezes pode ser relacionamentos, financeiro, estética, enfim, vários fatores. E o que acontece dentro do consultório? Eu vou falar do meu trabalho, né? Que hoje a gente precisa ser humano, precisa estar do outro lado. Sim. E entender o que o paciente realmente está passando. Porque o paciente ele pode chegar comigo lá no consultório e falar, eu quero emagrecer. Eu falo, tá, mas o que está te impedindo de emagrecer? Por que tu não está conseguindo emagrecer? O que tem por trás da tua dificuldade? Qual é a dificuldade de fato? Eu não consigo comer salada ou frutas, ou é um outro problema que está por trás disso? É porque tu virou mãe e não consegue mais se cuidar? Porque eu recebo muito esse lá. É um vício no álcool que tu não reconhece que é vício. Porque tem pessoas que bebem todo final de semana e acham que não é viciado. Em cerveja, em vinho... E é um vício. E então, tem as questões psicológicas também. Hoje em dia, né, as crises de ansiedades, enfim, coisas que também vão impactar diretamente nessa... Isso mesmo, o problema do sono, relacionamentos no trabalho, enfim, são muitas coisas. A diversidade dos problemas ela é muito grande, isso muito mesmo. variável. E o papel do nutricionista no consultório é também ver isso. Uhum. Não é só prescrever uma dieta. Porque o que acontece lá no consultório? Eu tenho uma recorrência muito grande de pacientes, porque eu faço esse trabalho de entender o que o paciente está passando. Porque quando a gente entende o que o paciente está passando, a gente consegue dar oportunidades de melhoria para a saúde dele. Então, quando eu vejo que o paciente, várias vezes já aconteceu, de paciente se emocionar dentro do consultório, eu acabo criando uma relação muito forte com o cliente. E isso me deixa assim, com um sentimento de gratidão imenso. Uhum. Porque quanto mais a gente entrega um trabalho legal, bacana, e o paciente mais gosta. Personalizado, humanizado, né? Essa é a palavra, humanizado. Uhum. Porque o que acontece?
Eu recebo muito cliente lá que fala, fui num nutricionista falando de tal, ele me passou isso aqui, mas não consegui seguir. Mas por que tu não conseguiu seguir? Se a minha dieta, ela é um pouco parecida com a dele. Tem alguma coisa por trás. Às vezes eu posso te dizer por experiência própria. Às vezes a pessoa, né, não se identifica com aquele profissional, o profissional também não conseguiu atingir todas essas variáveis, porque não é só a questão, eu quero melhorar e tudo, mas se você não entender e se o paciente não sentir isso, né, fica difícil você... E um dos pontos importantes para isso é explicar. É explicar para o paciente, como eu falei para vocês. As consultas, elas são aprendizados. E quando o paciente chega lá com alguma dor, poxa, Elton, eu gosto muito de doce. Eu gosto muito de doce, eu não consigo deixar o doce. Eu tenho que ter um doce todo dia na minha dieta. E no fulano que eu fui não tinha. Tá, a gente vai colocar um doce aqui. Só que a gente pensa nesse doce como uma estratégia para a pessoa, para o paciente. O que tu gosta de comer? Eu gosto do bombom da Cacau Show. Pode ser um doce de leite também? Pode, eu gosto também. Então vamos fazer assim, eu vou deixar o bombom da Cacau Show e vou deixar também o doce de leite. A pessoa começa a fazer todos os dias, todo dia. Antes ela comia e se culpava por estar comendo. Aí entra o emocional. Isso. Porque quando ela não se culpa, ela começa a melhorar a qualidade de vida Isso dela. mesmo, entendeu? E aí que eu tô te dizendo, por isso a provocação da pergunta, por isso que eu digo também, o podcast do Conselho Regional de Odontologia do Pará é o podcast inteligente da odontologia, porque a gente vai nas perguntas para obter respostas nesse nível. Então, quando eu te perguntei a questão do abalo emocional, porque tu tens pacientes anoréxicos e pacientes obesos que não necessariamente estejam se sentindo dessa maneira. Um obeso pode estar muito bem resolvido com a questão do padrão que ele tem, mas ele está obeso. E aí ele acha que não precisa fazer nada. Um anoréxico pode achar que não está anoréxico, entendeu? Então, dentro de todos esses padrões sociais convencionados, nós temos uma série de mentes que pensam, que se emocionam, que sentem. E aí entra o papel do nutricionista em como mostrar essa realidade para eles. E aquele tal negócio, né? Psicólogo, nutricionista ou dentista, ele não muda a vida de ninguém se a pessoa não quiser mudar. Isso mesmo. Né? Quando eu falei sobre isso, né, da pessoa ela se culpar, a pessoa começa a entender que a mudança ela precisa ser gradativa e que é um aprendizado e que ela não precisa se sentir mal por ela estar mudando. Quando ela consegue comer um chocolatezinho todos os dias e entender que aquilo não vai influenciar diretamente na vida dela, e sim se ela mudar completamente, ela começa a ter um olhar diferente. Ela começa a dar mais atenção para a alimentação dela, ela começa a entender que aquilo vai mudar a vida dela. E que ela pode pegar um ovo com pão francês e fazer o café da manhã dela. Porque antes ela comia só o pão, com a manteiga ou a margarina. Só o carboidrato sem a proteína relativa do ovo, né? É conhecimento que a maioria das pessoas não tem. A nutrição ela é algo muito simples. Só que a indústria, ela vende pra gente desejo. Mente. Sim. As emoções. O que eu falo pro paciente quando ele chega lá? Poxa, Nutri, eu tenho muita fome, fico com muita fome. Pela ansiedade, ela pode estar sentindo fome. Tu tá com fome ou tu tá com vontade de comer, que são coisas diferentes. E aí eu explico, vontade de comer é isso e fome é isso. Então eu fico com vontade de comer. Então tu tem que ver quais os gatilhos que estão te gerando essa vontade de comer. Ansiedade. E aí ela começa a entender. Quando ela volta no retorno, Nutri, tenho muito essa vontade de comer. Quando eu fico com vontade de comer, bebo água e passa. Porque o meu cérebro, ele tá dizendo pra ti, tu tem que comer, tu tem que comer, tu tem que comer, tu tem que comer. Mas tu não tá com fome. Tu vai comer pelo emocional, entendeu? A pessoa, ela come pelo emocional. Por que ela come pelo emocional? Porque ela entra no Instagram, aí tem uma pizza, assim, cara, derretendo queijo em cima da carne. A gente é bombardeado
por isso o dia todo, o tempo todo, né? Isso mesmo. E eu tenho até um questionamento. Você falou sobre as mídias sociais que entraram com força total a partir de 2010, 2012, que aí veio todo aquele apelo estético de padrão, né, de corpo, e uma busca até pela saúde mesmo. Eu acho que a valorização por uma alimentação saudável, por um corpo são, mente sã, né, que está tudo muito relacionado e é maravilhoso tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, nós somos bombardeados de muitas informações. Nem sempre são informações verdadeiras. Tem muita desinformação também. Eu queria saber o que o Conselho Regional de Nutrição, como é que ele faz essa fiscalização com relação às mídias sociais, Elton? Você que já participou do Conselho. Olha, nós temos um código de ética, que ele foi reformulado também em 2018. Junto com aquela resolução da nutrição, das categorias dentro da nutrição. E aí a gente tem um grupo de trabalho, né, e a comissão de ética. Porém, a fiscalização, eu vejo que ainda é um problema para o conselho isso, né? O que acontece? A fiscalização nas redes sociais, ela só é feita através da denúncia. Não tem uma comissão que fica analisando. Eles só fazem a fiscalização se tiver denúncias. E quais seriam, as maiores denúncias? Geralmente, antes e depois. Vinculação de imagem com produtos nutricionais, né, com marcas. E a gente recebe também... A gente não, né? O conselho recebe... muitos voltados a como é que eu posso dizer? Atingir a expectativa, o paciente gera uma expectativa de um tratamento que o profissional possa ter prometido? Não, nunca vi nada relacionado a esse sentido. Sempre foi de antes e depois. E de nutricionista trabalhando em áreas que ele não deveria trabalhar. Tá. Tem muitas denúncias nesse sentido, né? Nesses 3 sentidos. Cara, mas eu vou dizer uma experiência como nutricionista. Tá? Eu estou dizendo como nutricionista. Já participei do conselho, né? Trabalhei lá 5 anos. E tem uma resolução que proíbe o nutricionista de atuar dentro de lojas de suplemento por conta da venda casada, né? Eu vejo o seguinte, dentro da farmácia, quem trabalha é o farmacêutico, certo? A gente acaba perdendo nossa área de trabalho, nosso espaço, entendeu? Acaba perdendo espaço para outras pessoas. Porque vou dizer a Penélope, entra numa loja de suplementos naturais. Tu gostaria de ser orientada por um vendedor ou por um nutricionista que conhece? Um profissional qualificado, um nutricionista. Pois é. O conselho não vê dessa forma. Ele proíbe o nutricionista de trabalhar dentro do conselho. Eu estou dizendo por mim. Dentro da loja, no caso. Isso, dentro da loja. Eu estou dizendo por mim. Eu não concordo com isso. Eu acho que a gente está perdendo o mercado de trabalho. Né? Não tem essa visão. Talvez porque eles fazem um grupo de trabalho, vocês sabem, né? Que fazem um grupo de trabalho para fazer a resolução, estudinho. Não sei qual foi... Comissões, né? Isso, as comissões. Não sei qual foi, sabe? Porque eu vejo por o seguinte, tudo está mudando. Né? Hoje em dia tudo está mudando. E quanto mais a gente puder inserir o profissional dentro do mercado de trabalho, mais profissionais atuando na área. Com certeza. Né? E até para propagar as informações verdadeiras e comprovadas cientificamente. Eu não posso opinar, como ele está dizendo, porque eu não sei os motivos que levam... Isso que eu estou falando. Eu não sei qual foram as justificativas para impedir então, isso. Aí é um capítulo que a gente deixaria para um outro momento. Seria nossos achismos, entendeu? né? Exatamente. Aquilo que a gente acha. A gente não vai entrar numa seara, porque essa seara aí, ela não ela é mais técnica. Ela é mais técnica assim, e né? a gente tem que ouvir também o conselho, porque ele diz a respeito disso. Mas eu já vou voltar para onde nós estávamos, no sentido da relação da nutrição com a odontologia, tá?
se tu tiveres alguma lembrança de um grande desafio que tu tiveste com esta situação de relacionar a nutrição à odontologia de alguma forma clinicamente dentro da tua vida profissional. Olha, eu tenho alguns clientes que geralmente fazem extração do siso, né? Dentro desse período, geralmente eles ficam sem treinar. É o que mais me acontece, eu consigo lembrar agora. Eles ficam sem treinar. Cerca de 7, às vezes 10 dias, né? E o que acontece? Dentro desse período, eu elaboro um planejamento para ele. Uhum. Para quê? Total relação com a odontologia. Isso. Sim. Eu tenho um WhatsApp, que é o WhatsApp do suporte. O paciente entra em contato, a gente elabora um planejamento para esse período. Para quê? Para que ele não tenha perdas de massa muscular e nem ganho de gordura. A alimentação dele influencia 100% nessa mudança. Por quê? Primeiro porque ele não vai estar se exercitando. O corpo, quando ele se exercita diariamente, Ele desprende mais energia. ele tem mais energia a ser gastada. Quando ele para de ser treinado diariamente, ele tende a atrofiar com muita facilidade. Uhum. Então, alimentos estratégicos nesse período são fundamentais. Além de, ele não vai estar treinando e ele também não vai estar podendo comer qualquer coisa. Sim. Então, o que a gente faz? A gente suplementa. Dentro desse período, eu faço uma suplementação e alimentos estratégicos para isso. Que geralmente, o que a gente ouve falar? Ah, tirou o siso, come sorvete. Uhum. Né? Que não... Gelado. Geladíssimo mesmo. E não é recomendado, né, fazer isso, porque o sorvete ele é calórico, ele é gordura calórico. e açúcar emulsificado. Uma batida de açúcar e gordura. E assim, só por isso eu tenho vontade de extrair o siso. Ah, mas isso é cultural. Ó, vou te dar uma opção não. simples que tu pode dar dentro do teu consultório. É o teu cliente descascar a banana. Olha aí, dica, hein? Olha essa dica, Olha essa tá? dica. Pega essa dica. Corta ela em rodelas, coloca dentro de uma vasilha e congela. Olha aí. Congelou, tira uma porção, mistura com whey protein e bate, vai virar um sorvetinho. Whey protein é um suplemento que já não tem tanta caloria. Um valor nutricional é muito maior. Isso mesmo. Tem a proteína do whey protein, ela tem um alto valor biológico. Então, ela é rápido utilizada pelo nosso corpo de forma positiva, tá? Diferente de outros alimentos, por exemplo. Então, olha, essa dica foi muito boa, tá? Importante. Elton, falando ainda sobre pós-operatório, a questão dos alimentos inflamatórios relacionados a essas questões, né? Você tem alguma orientação sobre isso? Sim. Geralmente os alimentos inflamatórios são os alimentos que têm... Porque há muita polêmica sobre isso, né? A questão do leite, né? Se é ou não inflamatório, a questão do glúten, enfim. Deixa uma ideia de uma outra pergunta depois dessa, uns nutricionistas que eu vejo que são mais radicais, hoje que dizem que tudo é mito, outros... Enfim, a gente às vezes fica nessa dúvida. O que eu tenho que fazer, né? Quem eu vou seguir, né? Os que acreditam no glúten, os que não acreditam, enfim, nos inflamatórios, o que você... Eu digo sempre para as pessoas escolherem uma pessoa que ela se identifica e seguir as orientações dela, né? Quando a gente fala em alimento inflamatório, a gente fala também do indivíduo que está consumindo o alimento inflamatório. Se você é uma pessoa que está com percentual de gordura alto, você está inflamada. Ele já é inflamatório, né? Entendeu? Então, não é o leite que é inflamatório. É a pessoa que já está inflamada e vai consumir o alimento que vai potencializar isso. Então, tem essa diferença. O leite, ele é inflamatório para quem está inflamado, por conta da quantidade de gordura que tem nele. Não é a proteína do leite que é inflamatória, porque o whey protein é a proteína do leite. O whey protein não é inflamatório. Por que o leite é inflamatório? É por conta da gordura. Então, o mais recomendado é, por exemplo, eu estou inflamado, eu vou consumir leite. Leite desnatado não vai te inflamar. Tá? Voltando lá, quando uma pessoa está com percentual de gordura alta, ela automaticamente está inflamada. Quando uma pessoa chega no consultório, eu sempre vou dar o exemplo do consultório.
Quando a pessoa entra no consultório e eu faço a avaliação, eu já percebo visualmente que uma pessoa está inflamada. A gente consegue ver sinais na pele, no rosto, a gente faz aquele análise, né? E o que acontece? A alimentação ela precisa ser anti-inflamatória, porque qualquer alimento vai inflamar ainda mais a pessoa, por conta de o sistema não está funcionando como deveria, né? Ou o fígado está sobrecarregado, o rim não está funcionando direito, o pulmão não está funcionando direito, tá? A tireoide também está com alteração, então existe vários... Tá descompensado, Isso, vários fatores que influenciam nos alimentos anti-inflamatórios. Então, não é o alimento que é inflamatório, né? A gordura, ela é inflamatória e tem pessoas que estão inflamadas e têm esse quadro de inflamação por conta do alimento rico em gordura. Vocês conseguiram entender? Entendemos perfeitamente. A gordura que é a grande vilã da história. Isso mesmo, tá? Então, isso mesmo. É a gordura que inflama. O resumo da ópera. Porém, ela vai inflamar a pessoa que está com percentual de gordura alto. É por isso que a visão de um profissional, né, nutricionista, assim, que tem essa visão holística, né, uma visão mais abrangente, para poder até abordar isso com o seu paciente, né, com o seu cliente, né? Agora, porque deixa eu aproveitar e pegar o gancho seguinte. Tem quase que um dogma instituído, né? A questão da gordura ser o grande vilão dessa história da inflamação de um organismo. Mas nós, da região norte do Brasil, nós ainda temos aquela celeuma, que é bem discutida, do pós-operatório não poder comer camarão, o remoso, né? Caranguejo, que para nós, para o público da região norte, sabe que é o remoso. Eu, particularmente, não discuto isso porque não há comprovação científica, a medicina não acata, não aceita. Eu não discordo nem concordo. Eu apenas digo para o meu paciente, nos pós-operatórios dele, é mais prudente que ele faça uso de carne de boi e carne de frango. Ponto. Isso é a minha experiência clínica. E quase eu não tenho intercorrência nos meus pós-operatórios com reinfecção ou com infecção. Logicamente, como antibiótico-terapia também, profilaxia, tudo associado. E na tua opinião, como nutricionista, tu consegues enxergar essa visão como? Como a que eu tenho ou com a medicina consolida que não há problema? A gente tem muitos trabalhos científicos relacionados ao remoso. Quando a gente faz uma pesquisa, né, nas plataformas, a gente consegue encontrar bastante trabalhos relacionados a esse remoso. Na verdade, o remoso que a gente fala são alimentos que causam inflamação no organismo, né? O remoso, ele é uma crença, né? Ele não é algo científico. É um dogma, como eu falei. Não tem comprovação científica. Não tem comprovação científica. Ele acaba sendo o quê? Um alimento inflamatório. O alimento inflamatório é o remoso. É isso. Entendeu? É um alimento que tem um alto teor de gordura. Gordura saturada, gordura hidrogenada, gordura... Por exemplo, se a gente for falar, o sorvete é um alimento inflamatório. Porque tem um alto teor de açúcar e um alto teor de gordura. Só que a gente não vê dessa forma, né? A gente não vê dessa forma. Vocês acabam prescrevendo. Não, prescrevendo não. Sim, vocês acabam indicando. Orientado. Não, toma lá o sorvete, que ele vai amenizar a dor e tudo mais, mas não é. Não vai acontecer isso. A gente puxaram a nossa orelha. Mas a gente vem aprendendo. A cada momento da vida da gente, a gente está aberto também a essas discussões e talvez mudar. A vida é uma constante aprendizado, claro, né? Certeza, então, sob o ponto de vista nutricional, vamos continuar respeitando isso, o remoso. Não é que o remoso não existe, ele existe, ele tem uma crença ali por trás, mas a gente sabe que é o teor de gordura. Porque a verdade é assim, se você se fere e vai para Salinas, né, que é onde tem água de mar aqui no Pará, que a gente mais frequenta, rapidinho, em 1, 2 dias, você está curado. Mas se você comer um porco, ou um caranguejo, um camarão, aquilo ali rapidinho infecciona. Via de regra. Eu vou dar um exemplo meu. Logicamente, o organismo precisa estar bem inflamado para ele infeccionar também. Eu fui semana passada para Mosqueiro, né?
O Mosqueiro, uma ilhazinha. Mosqueiro é uma ilha do Pará também, muito frequentada pelos turistas e tudo. Fiquei lá, comi muita besteira. Besteira. Comi... Foi o teu período sabático, larga tudo, esquece tudo. Esqueci que eu era nutricionista. Enfiou o pé na jaca, né? Enfiou o pé na Vulgarmente jaca. falando. Aí o que aconteceu? Me apareceu várias espinhas no rosto. Como é que não No tem dia relação? seguinte, na segunda-feira, fui no sábado, passei sábado comendo besteira, domingo comendo besteira, o dia todo. A conta E aí, chegou na segunda, segunda. ali, rosto cheio de espinha. Espinha é o quê? Uma inflamação, Sim. né? É uma inflamação do rosto. E o que acontece na maioria das pessoas? Elas vão em busca de um tratamento dermatológico. Ok, é um tratamento dermatológico. Porém, também é um tratamento interno e nutricional. Se você não melhorar a sua alimentação, você não melhora também esses problemas que você tem em intercorrência da sua alimentação. Então, acontece muito isso, né? E a gente acaba não percebendo. Toda vez que eu como sushi, me dá espinha. É mesmo. A questão do alimento teimoso. Sushi também é frutos do mar. Então, frutos do mar e caças, né, são os mais teimosos. Porco, javali, eu gosto muito de sushi, né? Então, eu me seguro muito para não comer. E quando eu como, é selado que no outro dia eu tô com o rosto com espinha. Mas olha, gente, deixa eu falar uma coisa. O diretor já está aqui no meu ponto, realmente dizendo que o nosso tempo extrapolou e a gente precisa começar aí para o final da entrevista, né? Uma entrevista que está sendo muito interessante, muito assim objetiva, para que nós possamos passar essas informações também de uma forma bem generalizada ao nosso público. Então, assim, Penélope, as suas considerações finais, depois as considerações finais do Elton, para que nós possamos encerrar esse episódio do OdontoCast, tá bom? Elton, só tenho a agradecer, né, você ter vindo aqui conosco, agradecer em nome do Conselho Regional de Odontologia. A nutrição é uma área também da saúde, que ela tem que caminhar junto também com a odontologia. A gente citou vários exemplos, né, na odontopediatria, na cirurgia, né, enfim, na odontologia do esporte. Deixa eu encerrar, vou te pedir só uma adendo para encerrar com isso aqui rápido. Uma prótese total num país que tem muitos desdentados. Uma prótese total... O paciente não mastiga, mastiga para fazer uma digestão desse alimento que vai gerar a ele um poder nutricional. Olha como impacta isso aí com a questão da odontologia, com a nutrição. Né? Então, a nutrição, né, como a odontologia, começa pela boca. Exatamente. Então, tá muito atrelada uma à outra. Então, a gente tem que buscar trocar, mesmo compartilhar esses conhecimentos, até para a gente poder orientar melhor nossos pacientes. Então, por isso você está aqui, por isso o Conselho Regional de Odontologia vê essa importância e essa valorização desse profissional, que ele deve estar inserido em vários âmbitos da nossa rotina, do nosso dia a dia, né, Marcelo? Sim, então, certeza. Parabéns pelo seu trabalho, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. E é isso. Muito obrigado, Penélope. Inclusive, uma outra área, a ortodontia também. Com certeza. Né? Eu que sou usuário de ortodontia, eu mudei o meu hábito alimentar de comer uma maçã, por exemplo. Se eu comer uma maçã, o risco de soltar um bracket é muito maior se eu morder essa maçã inteira. Mas se eu cortá-la em pedaços pequenos, meu bracket não solta, então isso tem a ver a nutrição com a odontologia. Mas vamos lá às suas informações finais, as suas considerações finais, para que a gente possa finalizar realmente esse momento da nutrição relacionada à odontologia. Tá, Quero agradecer o convite. Penélope, muito obrigado. Marcelo, muito obrigado. Conhecimento de vocês também, né? Aí já estão muitos anos na área. Acredito que esse trabalho do CRO aí, trazendo conhecimento, trocando informações, conhecimento com outros profissionais também, isso é fundamental, é um trabalho muito bacana. Adorei o bate-papo aqui, as ideias que a gente teve, show demais. Muito parabéns pelo trabalho de vocês e vocês que estão aí assistindo, assistam o OdontoCast com a participação do Elton. Valeu, pessoal, isso. Olha só, realmente eu só tenho a agradecer a Penélope, ao Elton, a nossa equipe de apoio do Estúdio Santo de Casa, com a Elissa e o Gabriel, e dizer assim, que quando me veio a ideia
de fazer um programa com a nutrição, eu até discuti com os conselheiros, discuti com a Penélope, que é quem tem mais apresentado, porque é quem realmente tem estado mais tempo comigo no Odontocast, sobre o que falar. Esse briefing que nós levamos nessa conversa ele foi montado ontem, praticamente, né? Então, assim, as ideias que nós tivemos para elucidar algumas questões foram essas, mas tem muito mais. E dizer que o Conselho Regional de Odontologia do Pará está aberto a todos os nutricionistas, ao Conselho Regional de Nutrição também, para que nós possamos dialogar Com sempre. certeza. E, Marcelo, aberto também aos colegas também, que Sim. queiram saber um pouco mais ou queiram Sim. tirar alguma dúvida, né? Então, podem entrar em contato conosco, com o conselho, né? Para a gente poder, de repente, trazer novamente outros profissionais que já tenham vindo, porque Com informação certeza. nunca é demais. Informação nunca é Criar demais. um curso aí, né, também. Também, a gente pode pensar De nisso com nutrição certeza. voltado A ao odontologia, pós-operatório, né? Então tem muita temática para a gente Com desenvolver. certeza. Isso mesmo. E não esquecendo nunca que as canecas do Odontocast são patrocínio da Labo Dental, que Isso. tem estado sempre apoiando a odontologia paraense. Muito obrigado, Pedro. Também dizer que o Odontocast é um programa que acontece com a intenção de informar a sociedade, informar a classe odontológica, no sentido de vamos espalhar as notícias verdadeiras. Né? Então, dentro disso, o meu muito obrigado a Elton e Penélope, como eu já falei, e muito obrigado a todos vocês que estão assistindo ao Odontocast no episódio Nutrição relacionada à odontologia, que é o nosso episódio que está indo já avançando em direção ao número 100. Já temos 60 episódios publicizados. Gente, o Odontocast vai ficando por aqui. O Odontocast, lembrando que é o podcast inteligente do Conselho Regional de Odontologia do Pará. Até a próxima, pessoal. Tchau, Até a tchau. próxima. Valeu, Elton. Obrigado. Mas antes disso, ficou faltando uma coisinha. Te entregar o nosso brinde, que é a caneca do Odontocast, Isso. o nosso exemplar do Conselho do Código de Ética Odontológica, uma revista Sorrisos Brasileiros, tá? Que é patrocinada pelo Conselho Federal de Odontologia, e um manual de práticas éticas na odontologia em parceria com a OAB. Obrigado pelo Ok? presente. Então, até a próxima, pessoal. Um grande abraço.